quando o vento do sertão sussurra entre as árvores retorcidas e a terra rachada, ele traz consigo segredos que poucos ousam escutar e histórias que nunca encontram fim. Koyan, jovem Apache cuja tribo havia sido dizimada por mercenários gananciosos, caminhava sozinho pela caatinga nordestina, sentindo cada grão de areia aquecer seus pés descalços, cada cacto observando-o silencioso, como se a própria natureza estivesse consciente de sua missão. Ele não caminhava apenas com os pés, mas com a alma de todos os que perderam suas vidas naquele ataque impiedoso. Os pais, os irmãos, os amigos. A dor transformou-se em um combustível silencioso, uma força que pulsava em seu peito e o mantinha firme mesmo diante do sol escaldante e das noites frias e silenciosas. O sertão, áspero e implacável, parecia reconhecer a presença de um guerreiro determinado, e cada vento que soprava carregava histórias antigas, memórias de batalhas que jamais deveriam ser esquecidas. Ao aproximar-se da primeira vila que havia testemunhado a destruição de sua tribo, Koyan sentiu o cheiro da madeira queimando, misturado à poeira e à terra seca. Casas simples de barro e telhas desgastadas, ruas estreitas que guardavam ecos de risos e gritos antigos, e as sombras longas das árvores retorcidas davam a sensação de que a própria vila estava observando cada passo seu. Ele conhecia cada traço da injustiça cometida, sabia quem havia liderado o ataque, quem havia roubado, quem havia traído e vendido vidas por ganância. Mas Koyan não procurava apenas vingança por raiva, ele procurava justiça, honra e memória. Cada passo seu era calculado, cada respiração, medida, pois ele sabia que a impaciência seria a morte de seu objetivo. Ele tornou-se uma sombra movendo-se entre a poeira, invisível aos olhos de todos, mas carregando consigo a lembrança de uma tribo inteira que gritava por justiça silenciosa. A primeira noite foi de observação. Sentado sobre uma pedra avermelhada, o jovem Apache viu o vilarejo dormir em silêncio, com apenas o farfalhar das folhas e o chiado distante de animais noturnos rompendo a quietude. Koyan lembrou-se das histórias de seu avô, das canções sobre coragem e paciência e das promessas silenciosas de que ninguém poderia fugir das consequências de seus atos. Ele viu os homens dormirem com a ignorância de quem acha que o mundo é eterno, que nada lhes atingirá. Mas Koyan sabia que o tempo da justiça havia chegado. Cada detalhe, cada hábito, cada objeto da vila seria estudado. Ele conhecia a importância do planejamento, do silêncio e do impacto do inesperado. E, enquanto a lua se escondia atrás de nuvens carregadas, Koyan respirou fundo, sentindo que aquela noite seria apenas o início de algo que ecoaria por gerações. Na segunda noite, sua primeira ação direta, ele atacou discretamente as residências dos responsáveis pelo massacre. Não havia pressa, não havia ódio cego. Cada gesto era carregado de significado, cada movimento calculado para que seus inimigos sentissem a presença de uma força maior, invisível e inevitável. Portas rangiam, janelas se moviam com a brisa, e o vento parecia carregar o aviso: a justiça chega, mesmo quando ninguém acredita. Os homens começaram a perceber pequenas mudanças, objetos fora do lugar, marcas na terra, rastros que indicavam que alguém havia passado por ali, mas ninguém podia vê-lo. Era como se o deserto em si tivesse dado vida a um guardião invisível, um espírito que lembrava a todos que a memória da tribo não seria esquecida. Quando finalmente chegou o confronto direto, Koyan sentiu algo que há muito não sentia: a mistura de calma e determinação. Frente a frente com o líder dos mercenários, ele não buscou apenas vingança física. Suas palavras carregavam peso, suas atitudes, silêncio. Cada movimento era um lembrete de que não enfrentavam apenas um homem, mas a alma inteira de uma tribo Apache que recusava desaparecer. A batalha foi silenciosa em estratégia,
brutal na consequência. O inimigo percebeu tarde demais que não estavam lidando com uma força comum, mas com alguém que carregava o espírito de cada pessoa que fora injustamente arrancada da vida. O amanhecer encontrou Koyan de pé, a vila marcada, mas intacta de um modo poético. A justiça havia sido cumprida sem necessidade de mais destruição do que a memória exigia. Mas a história não terminou ali. Enquanto o sol tingia de dourado cada grão de areia, Koyan caminhou pelo sertão como um guardião silencioso, sentindo a presença dos ancestrais e das memórias do que havia sido perdido. Cada vento que soprava parecia sussurrar a lembrança de uma tribo inteira. Cada sombra das árvores parecia reverenciar sua coragem. Ele sabia que a vingança cumprida não apagava a dor, mas transformava a dor em força, o medo em respeito, a memória em lenda. Os moradores da região jamais esqueceriam aquela figura que surgia e desaparecia como se fosse parte do próprio vento. Mesmo depois da batalha, Koyan permanecia em vigília, movendo-se silencioso entre as dunas e arbustos secos do sertão, como se a própria terra o tivesse escolhido como guardião eterno. Cada passo seu levantava pequenas nuvens de poeira, que o vento rapidamente dispersava, tornando sua presença quase etérea, uma sombra que parecia flutuar entre a realidade e o mito. Ele não se limitava apenas a observar, mas estudava os movimentos de cada viajante, cada comerciante, cada morador que cruzava seu caminho. Protegia os inocentes de ameaças invisíveis, corrigia injustiças discretamente e garantia que ninguém ousasse desafiar a memória da sua tribo ou abusar da vulnerabilidade daqueles que não tinham voz. A presença de Koyan tornou-se sinônimo de justiça silenciosa, de equilíbrio restaurado, mas também de temor para quem cometia injustiças. Uma lembrança viva de que nem toda força se mostrava nas armas. Algumas estavam no espírito e na perseverança de um homem que carregava consigo o peso de um passado cruel. Com o passar das semanas, histórias começaram a se espalhar pelas vilas e cidades pequenas que pontilhavam o sertão. As pessoas falavam de um Apache solitário que surgia sob o véu da noite, surgindo entre a escuridão com olhos atentos e postura firme, como se o vento tivesse moldado seu corpo e a terra tivesse gravado sua alma. Contavam que ele aparecia de repente, salvando crianças perdidas, guiando viajantes cansados, enfrentando bandidos que ousavam roubar ou machucar, mas desaparecia antes que alguém pudesse vê-lo completamente. Alguns diziam que o viam refletido na luz da lua, uma silhueta firme contra o horizonte alaranjado, enquanto outros juravam ouvir seus passos misturados ao farfalhar da vegetação seca e ao chiado dos animais noturnos. Cada relato, cada sussurro reforçava a lenda. Koyan não era apenas um homem, era a encarnação da memória de sua tribo, da força dos ancestrais, da justiça que se recusa a ser esquecida. Durante o dia, ele se escondia sob sombras de pedras e árvores retorcidas, descansando apenas o suficiente para recuperar forças, observando o sertão se mover com a luz do sol, cada cor refletida na areia, cada nuvem carregada de promessa ou ameaça. Ele sentia a vibração da terra sob os pés, a respiração do deserto em seu peito, e em cada instante lembrava daqueles que perdera, das vidas ceifadas pela ganância e pela violência. Cada rajada de vento parecia sussurrar os nomes dos mortos. Cada pôr do sol tingia as dunas com os tons de sangue e memória, lembrando que a justiça de Koyan não era vingança cega, mas um tributo silencioso a cada alma que não tinha mais voz. Ele sentia que a própria natureza do sertão o guiava. As árvores, a areia, os rios secos, todos carregavam fragmentos de histórias que precisavam ser lembradas, e ele era o guardião desses fragmentos, a ponte entre passado e presente, entre dor e redenção. E à medida que o sol se punha, tingindo o céu de laranja profundo, roxo e vermelho intenso, Koyan permanecia de pé no alto de uma duna,
contemplando o horizonte infinito. Sentia a presença de sua tribo ao redor, como se cada espírito estivesse ali, invisível, caminhando ao seu lado, acompanhando seus passos, fortalecendo sua determinação. Cada respiração trazia consigo a lembrança da dor, do sofrimento e do amor que sua tribo compartilhara, mas também da coragem e da dignidade que ninguém poderia tirar. Ele sabia que o deserto jamais esqueceria, que cada grão de areia carregaria a história de sua luta e que cada vento, cada noite silenciosa, repetiria a lenda de um Apache que transformou a perda em força, a injustiça em memória e a solidão em legado. Enquanto a lua surgia no céu, derramando luz prateada sobre o sertão, Koyan caminhava lentamente, sentindo o peso da responsabilidade e a leveza do dever cumprido. Ele não procurava glória nem reconhecimento. Seu único objetivo era preservar a verdade de sua tribo, garantir que os injustos fossem lembrados e que os inocentes fossem protegidos. E assim, passo a passo, grão por grão de areia, ele se tornava não apenas um homem, mas uma lenda viva, um guardião do passado e do futuro, uma presença que o deserto nunca ousaria esquecer. O vento soprava forte, carregando histórias e ecos, e Koyan, de pé entre as dunas, sabia que a vingança justa não termina com sangue derramado. Ela se transforma em legado eterno, em lenda que atravessa gerações e ecoa nos corações de todos que ousam ouvir.